O professor Milreu, ele focou nas similaridades e aqui a gente vai focar nas diferenças, exatamente para mostrar um pouquinho de como a e-digital pode contribuir para a BD30. Então, um primeiro ponto que a gente já comentou, né, que apesar de que existe uma certa equivalência dos eixos habilitadores com os pilares, eles não são exatamente iguais, né? Tem pilares que são muito similares, infraestrutura, PD e educação, mas, por exemplo, a e-digital tem um pilar que é confiança no ambiente digital e a BD30 tem inclusão social e combate à desinformação. Inclusive, várias atividades de letramento digital que na e-digital estão dentro do pilar de educação aparecem aqui no pilar de inclusão social. Foi até um dos comentários que a gente teve aqui antes da nossa reunião. Então, tem que se levar em conta que são estruturas similares, mas não são exatamente iguais. O nível de detalhamento da digital é superior ao da BD30, né, um documento de mais de 100 páginas, e pela própria natureza mais operacional, né, o e-digital ele é um documento operacional com metas, enquanto o BD30 é um documento mais estratégico, traz uma visão de um nível mais alto, então, a gente tem um nível de detalhamento um pouco maior na e-digital. E o status da implementação das ações, né? A e-digital é um documento mais antigo, né? Ele é um documento revisto a cada 4 anos, já está na segunda rodada de revisão, então o documento original é de 2018, já tem quase 2 quadriênios aí de resultados, né? O 22, 26 está no finalzinho, enquanto a e-digital é um documento mais recente, se não me engano, de 2024, né? Existe uma diferença de foco também um pouco, tem uma participação maior, a Glória já comentou, né, da sociedade civil, das entidades de classe, que trazem uma conotação um pouquinho diferente dos documentos, né? Você vê um foco na retenção de talentos quando fala na BD30, você vê coisas como exportação de tecnologias, que são coisas que eu diria mais características dessa comunidade que participa, né? Se a gente for olhar em termos das diferenças e aí como elas podem contribuir para a digital, né? Tem um arcabouço que é interessante, que é a base da pirâmide que o Milreu montou, que fala de questões como, por exemplo, conectividade e letramento digital, né? A Glória reforçou muito a importância do letramento digital, né? De uma população que tem que estar acostumada com esse ambiente digital, mas para a gente poder fazer essa educação, né, tem a necessidade de toda uma infraestrutura, quando a gente está falando ali de redes de alta velocidade, disponibilidade de computadores, tablets, celulares, né, e tudo mais, para garantir que essa comunidade tenha acesso a essas ferramentas, tenha acesso, inclusive, a esse letramento digital feito sob a forma à distância, sob a forma digital. Então, tem algumas coisas interessantes na digital que cobrem não só a infraestrutura, tecnologia, né, redes, devices, mas também uma coisa que é importantíssima, a criação de um ecossistema de conteúdo digital, que a gente vai falar um pouquinho mais no próximo slide, né? Você tem que ter um material novo sobre tecnologias novas que possa ser empregado dessa forma digital e tudo mais. Então, tem a criação desse ecossistema que é um negócio bem legal. Tem três outros pontos que eu marquei aqui. Um é a e-digital fala muito na questão de proteção de dados e a gente vai estar envolvendo aí crianças e adolescentes, o compliance com a LGPD. Esse é um ponto forte da digital que eu acho que é uma preocupação que deve acontecer também no BD30 Plus, né? À medida que a gente digitaliza tudo, digitaliza documentos, digitaliza a vida está sendo digitalizada, né? A tecnologia assistiva na educação, quando a gente fala de inclusão no BD30, se vê um foco nas diferentes camadas da sociedade, mas aqui é focando nas pessoas com algum tipo de deficiência e mobilidade reduzida, então incorporar isso de alguma forma no BD30. E essa antecipação de competências, né? O BD30 é forte em métricas, e algumas métricas muito importantes, né? Como participação de tecnologia no PIB e tudo mais, mas tem um ponto específico que aparece na digital, né? Que é essa integração com o CAGED para mapear os gaps e as demandas do mercado de trabalho e adequar a educação às demandas, que talvez seja um negócio interessante para ser incorporado. Então, para fechar, se a gente fosse resumir,
Na parte de letramento digital e currículo, tem um material muito legal na Edigital, no PNED, e o Francisco mencionou, nós estamos tentando fazer um trabalho de mapeamento, de letramento digital no próprio Movimento Brasil Digital, que fala dessas habilidades para criação de conteúdo, comunicação, colaboração, resolução de problemas, uso de ferramentas, a abrangência do letramento digital. No item de capacitação, né, não só dos professores, mas dos gestores públicos, né, capacitar as pessoas para o uso dessas novas ferramentas, né? Se a gente for olhar, por exemplo, o IA, né, e esses professores que vão ensinar, né, vão ser formadores dos alunos, eles têm que ter cuidados com os vieses, com as alucinações, têm que saber usar o material para a criação das aulas, para o uso responsável de IA. Então, tem uma série de coisas que são necessárias para se criar o arcabouço para poder ter esses cursos, essa educação, essa requalificação e que a gente pode aproveitar da experiência do que está no edital. E, finalmente, o ponto que eu mencionei, né, o ecossistema de conteúdo digital não é só digitalização, né? Primeiro, quando a gente fala de tecnologias digitais, tudo é muito novo, muito rápido e tudo fica obsoleto muito rápido. Então, a máquina de criação de conteúdo ela tem que ser uma máquina que gire muito rápido, ser muito eficiente para poder estar sempre atualizado. O segundo é que a atualização do conteúdo ele tem que levar em conta que ele vai ser visto à distância. Nem todo mundo tem laptop, eventualmente o conteúdo vai ser visto em dispositivos mobile. A gente viu que uma das deficiências do Brasil é exatamente essa. Muita gente só consegue acessar isso no telefone. Então, tem que ser um conteúdo que ele foi criado para ele suportar esses diferentes tipos de mídia, às vezes com uma conexão não tão boa, e incorporando aquilo que a gente falou, né? Recursos para pessoas com deficiência seria interessante. Então, tem três recomendações, tem uma lista mais extensa e mais detalhada que a gente pode anexar, que são coisas que a gente acredita complementaria o BD30, especialmente nessa fase que está aqui, a fase do detalhamento, usando um pouco da experiência que já se passou da e-digital, para que a gente tivesse aí um objetivo. O objetivo no final das duas é comum, né? Um Brasil digital. Então, acho que essa poderia ser uma contribuição da e-digital para o BD30 Plus.